A presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Reis, pediu para a Polícia Federal abrir uma investigação contra o auditor Alexandre Figueiredo Marques. Ele é o autor do relatório que aponta para uma supernotificação de mortes por Covid no país. O auditor foi afastado por 60 dias e responde a um processo administrativo disciplinar que tramita em sigilo. Na segunda-feira, dia 7 da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro citou o documento como se tivesse sido produzido pelo próprio tribunal. No dia seguinte, admitiu o erro, depois de saber que o documento não partia do TCU. Ana Reis criou uma comissão formada por 3 integrantes da corte, que terá agora 60 dias para concluir a apuração do caso. Começo com você agora, análise Rodrigo Constantino. Marcelo, a primeira coisa a gente destacar aqui é que o TCU é um órgão muito politizado, dos dois lados. Esse auditor aí que fez esse relatório independente ou paralelo está sendo acusado de ser bolsonarista, mas ignora-se que do outro lado tem muitos anti-bolsonaristas. Segundo lugar, em vez de investigá-lo, eu gostaria que o TCU investigasse de fato as mortes, né? Porque tem muita gente com dúvida, tem muita gente com evidências anedóticas de casos pessoais, de amigos, de parentes, que sabe que atestaram lá o óbito como causa Covid e não era bem isso. Por exemplo, todo mundo que foi colocado como Covid, e lembrando da diferença entre morrer de Covid ou com Covid, mas todo mundo que foi considerado morte de Covid, foi feito um teste mesmo ou não? Porque a gente sabe que até teste rápido desse aí, com pessoas vivas, muitas vezes dá um falso positivo. Para dar um exemplo, eu estou aqui com um estudo em mãos, que é o primeiro estudo pós-mortem, num paciente que foi vacinado e faleceu depois. Um paciente de 86 anos de idade, fizeram um estudo detalhado e tudo. Então, assim, isso é importante. Vamos investigar, não falam tanto em ciência, em buscar a verdade, em fatos. O TCU devia estar preocupado com isso, não em perseguir aquele que produziu o relatório paralelo. Amanda, houve uma politização, evidentemente, depois da participação do presidente Jair Bolsonaro, mas como você analisa agora essa ação do TCU? O TCU está preocupado justamente com isso aí que acabou de acontecer, né? O alastramento, a divulgação de mentiras com a chancela com carimbo de um órgão que é sim técnico, porque tem um corpo técnico qualificado, do qual esse auditor, o Alexandre Costa Silva Marques, faz parte e vem sendo politizado. Os ministros do TCU que votam o relatório são indicações políticas, mas o corpo técnico do qual esse auditor faz parte é um corpo técnico muito qualificado. E é isso que a presidente Ana Reis quer preservar, né, para que não haja essa ingerência, essa politização no órgão, que é referência e é um órgão de assessoramento externo do Legislativo para fiscalizar o orçamento e as finanças do Poder Executivo, do Poder Público. Então, é essencial também para a prestação de contas para o cidadão, para que o Legislativo possa fiscalizar essas contas e para que o cidadão possa aprovar. Essas evidências anedóticas, às quais o Constantino se referiu, são um eufemismo para achismo, né? Então, baseado em achismo, a gente vai pedir para que o TCU elabore um relatório que não é baseado em evidências, em fatos científicos, de números técnicos, não. É você achar que há um complô, uma conspiração de todos os médicos no Brasil, passando atestados de óbito de outras causas de morte que não Covid. Então, é você assumir que há uma conspiração muito grande no país. E mesmo depois de se retratar dessa declaração, desse relatório que ele atribuiu ao TCU, o presidente Bolsonaro continuou repetindo essa inverdade, essa mentira, essa falsidade, essa fraude de que há uma supernotificação de mortes sem nenhum embasamento fático, sem nenhum embasamento concreto. Isso que é o perigo. E aí pronto, já estava inoculado, já estava disseminado esse veneno pelas redes sociais. Isso é replicado e é replicado inclusive com a ajuda do presidente. Por isso que essa investigação dura e séria para saber se esse assessor já atuou em outros casos, qual foi a atuação dele ao inserir esse relatório fraudulento, paralelo, que ele mesmo produziu no sistema do TCU e saber se ele atuou em outros casos a favor do governo, porque esse órgão, um órgão técnico, não pode ser dominado, contaminado por essa politização e polarização da política brasileira. E você, Serrão, arranha o TCU, esse relatório, a gente sabe, né, que o TCU está contabilizando, inclusive, as verbas que foram passadas pelo governo federal, como foram utilizadas pelos municípios, prefeituras, estados. Até que ponto esse tipo de ruído aí abala a confiança no TCU? Olha, em relação ao TCU, não mexe em nada.
Agora, o TCU é o quê? O TCU não é um órgão do judiciário, apesar do nome. O termo tribunal é um daqueles termos indevidamente usados. Ali devia ser um conselho de contas, porque, na verdade, o TCU é um órgão auxiliar do poder legislativo. Portanto, ele tem um componente político, sim, inegável. Agora, o que a gente também não pode negar é que lá no TCU tem técnicos da mais alta competência, com capacidade para administrar, para verificar a qualidade da gestão pública. O objetivo deles é fiscalizar. E muitas vezes ele tem até falhado na fiscalização. Isso é um ponto que a gente tem que chamar a atenção. Muitos casos de corrupção em eras recentes passaram totalmente batidos pela fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, vamos lá, é rigor seletivo ou a técnica de apuração de irregularidade funciona de verdade no Brasil? É isso que tem que ser questionado. Agora, no momento, o Tribunal de Contas da União tem algo que é muito valioso para a turma da Comissão Picareta de Inquisição do Covidão. O TCU está investigando 215 situações em que parece que houve irregularidades dentro do Ministério da Saúde, até na gestão do dinheiro que foi usado para o combate à Covid. Isso aí está sendo tratado à boca pequena, é um assunto altamente explosivo. Alguns senadores já estão tentando acesso a esse material, mas tudo tem que ser visto com muito cuidado. Onde houve fraude, realmente, foi no Ministério da Saúde ou no dinheiro que foi repassado ou na utilização do dinheiro que foi repassado? É isso que tem que ser tratado no Brasil. Mas, infelizmente, aqui as contas públicas são muito maltratadas e sem transparência. E aí a gente fica no disse-me-disse, na pura guerra de narrativas.